E aí, convidado, deu E certo? aí? Aê, ó, olha que Aê! chiqueza! Olá, E aí, gente. Olá, pastor, Su. tudo Rapaz, bem? beijo. Todos vocês aí. Que alegria, pastor, participar de uma live com a gente. A gente inventa É, cada coisa, né? não, mas é bênção, é bênção. É um Tá privilégio bom, estar aqui com pastor. vocês. Glória a Deus. Ó, pastor, se apresenta aí, que tem gente que não conhece a gente, enquanto a galera tá chegando. Certo. É, olá, pessoal. Meu nome é José. Pode me chamar de Zé, como toda a igreja já conhece, né? Aqui tenho o privilégio de estar pastoreando a igreja, primeira igreja evangélica do Cambuci. E é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Grande prazer também pra gente que o pastor aceitou aí o desafio de participar de uma live no Instagram com a gente. Bom, pastor, hoje o tema ele é um tema muito especial, né? E a gente vai começar agora, só que antes a gente faz uma oração. Posso orar aqui para a Por gente favor. começar? Enquanto a galera está entrando aí também? Amém. Cristo Deus, Senhor das nossas vidas, Deus a quem amamos, a quem servimos, lhe agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos, Pai, para mais um dia, mais uma oportunidade de falar do Teu amor, Senhor. Diante de um tema, Pai, onde existe tanta incerteza, confusão, até equívoco, Senhor. Nos ajuda, Pai, que Teu Espírito, Senhor, nos guie, Pai, ao falar desse assunto, ao mostrar, Pai, como a Tua palavra nos ensina, Pai, sobre o sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, pedimos para que o Senhor nos ajude a nos esvaziar, porque nos importa é que o Teu Filho apareça, Senhor. Amém, Muito Senhor. obrigada, Deus, por esse momento e obrigada por todas as pessoas, Pai, que vão passar por aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pastor, esse aí é nosso tema, sofrimento. Tem muita conversa sobre isso, né? Sim. E aí, pastor, eu queria começar a live desmistificando o sofrimento, tá? A gente tem uma pergunta que colocamos aí no convite, né? É por que sofremos? Mas antes eu queria te perguntar, pastor, nós como cristãos, né? E pessoas que são candidatas à nossa fé, né? A gente até começou esse trabalho com as lives porque a nossa intenção é realmente serem lives evangelísticas, né? Cristo, né? É garantia de que a gente não vai sofrer, pastor? Para começar, responde isso. Então, Cristo é Su, garantia que a gente não vai sofrer? olha, não precisa ser um especialista para. Quando se trata de Cristo, você já tem um cartão de apresentação para todo aquele que quer ser cristão, né? Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Se ele faz uma Sim. apresentação como essa, de carregar a cruz, ou seja, de negar a si mesmo, aborrecer a sua vontade e segui-lo continuamente, dia após dia, isso já pode se caracterizar como sofrimento, porque você vai se opor Uhum. à sua própria vontade, né? Gostei Que é disso. A cruz contrária. é um cartão de visita, né? É um cartão de visita e o quem convida sofreu por nós. O que nada melhor do que você ler Isaías 53. É uma apresentação, é um currículo de Cristo. Aí quando você parte para os evangelhos, você vê que Cristo sofreu por amor a nós. Não foi imposto a ele, não foi uma obrigação, ele fez motivado por amor. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Amém. Cristo padeceu, sofreu por amor a nós,
nós somos chamados para dar continuidade às suas aflições. Esse é o Entende? convite. É o convite. Eu não posso chegar para uma pessoa que quer chegar a Cristo, que quer segui-lo, e eu vou falar para ela: pare de sofrer, acabaram os seus problemas, você não vai mais sofrer nesse mundo. Em parte, pela própria a propaganda errônea que é feita aí pela até algumas religiões, isso é uma mentira. A Por promessa outro do fim do lado, sofrimento? sim, parar de sofrer, por um lado é mentira. Por outro, paramos de sofrer quando conhecemos de fato a Cristo. Por que paramos de sofrer? O sofrimento ele deixa de ser sem ter uma explicação, sem ter por trás algo que nos motive e procuremos enxergar sentido. Perfeito, Entendeu? pastor, é verdade, né? A gente, antes assim de conhecer a Cristo, né, uma experiência, né? Eu pensei nisso até estudando e lendo algumas coisas para esse momento aqui, essa live, fiquei pensando, né? Essa pergunta que Cristo é garantia de que não vamos sofrer, não tem que ser a oferta de inicial, né? Para você entender o que é o sofrimento, né, na nossa fé, o que representa isso. A gente tem até aquela citação que volta e meia a gente fala do Lewis, que é: se você procura uma religião onde você esteja confortável, eu não te recomendo o cristianismo, né? Mas Exato. depois, então, que a gente recebe esse convite de Cristo, né, e conforme a nossa busca, né, nossa entrega, a gente pode até se fazer de novo essa pergunta, se Cristo é garantia de que vamos sofrer, nós vamos entender, né, de uma outra perspectiva. Realmente, olha, com Cristo, né, eu sofro, mas Ele sofre comigo, né? Ele está junto comigo e meu sofrimento, ele traz um novo sentido, né, para o sofrimento. Amém. Se você lembra Bom, pastor. De Cristo Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu Sim, venci. sim. Então, se aflições todos nós passaremos, lutas, provas, perdas, sofreremos com pandemias, crises econômicas, mortes de entes queridos e etc. Mas Amém. o que faz Isso é muito diferença é importante. Cristo. Sim, Isso é muito importante. O convite feito é para carregar uma cruz. Então aí você já tem que pensar se estão fazendo esse convite de acordo com aquilo que ele disse, né? Quer vir após mim? Pegue a sua cruz, né? Essa é a lei do discipulado. Então a gente não pode ter essa ilusão de que Cristo é garantia de que não vamos sofrer. e precisamos entender corretamente o que é a cruz. Porque cruz não é um karma, entendeu? Não é Ótimo, alguém que eu pastor. tenho que carregar porque é meu karma, é minha missão, ou é como muitos indianos pensam: eu nasci desse jeito, é a minha missão, é porque minha reencarnação, eu fui outra pessoa, e por isso eu estou pagando. Descarta Entendi. isso. Cruz não é karma. Cruz não é karma. Você Nem é abraça sua esposa, nem seu filho, nem seu marido, isso. nem seu A chefe. cruz é uma opção, é uma escolha de amor. Porque ele Amém. me amou primeiro, eu, eu abraço sua cruz. Amém. Glórias a Deus. É isso aí.
Bom, pastor, tem mais pergunta, tem bastante pergunta. Então, já sabendo então, né, que a gente não pode entender o cristianismo como a resolução do nosso sofrimento, eu te pergunto, então, pastor, por que que a gente sofre, né? Por que que o Senhor permite que a gente venha sofrer? E também, pastor, são duas perguntas, que elas estão relacionadas. Deus deseja que os filhos dele sofram? Então, vamos pegar por partes. Primeira pergunta que você fez. Por que sofremos ou por que o Senhor permite que a gente sofra? Então, por que nós sofremos? Primeiro, se você começa a caminhar, você não conhece a Cristo. Quem é Cristo para nós? Quando conhecemos Ele e estamos andando com Ele. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é tudo para nós. Quando não tínhamos a Cristo, não tínhamos esse referencial em que nos apoiar. Então, sofríamos pela ausência dele em nossa vida. Vazio, falta de sentido, de rumo. Já era nossa condição, né? De sofrimento. O pecado nos afasta de Deus. Estávamos distante de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Tem condição pior para um sofrimento? Não. Entende? Então, quando vira esse reino, né? Saímos das trevas e vamos para a luz. Essa mudança. Quando eu olho para trás, o que eu sofria, de fato, era sofrimento. Eu não tinha Cristo. Hoje, consciente de que no mundo eu vou ter aflições, de que o mundo é meu inimigo, o sistema, Satanás, então, que estão agindo contra mim, as coisas fazem sentido para mim. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu não estou sozinho. Amém. Entendeu? Então, o sofrimento não é que Deus deseja, Deus quer, olha, hoje José vai sofrer isso, eu quero que ele sofra. Não. Não é esse sentido. Deus não tem prazer, assim, vai lá sofrer, que ele planeja que você vai sofrer. É o rumo natural das coisas. Olha, isso é muito importante, pastor. Nesse mundo, quer a pessoa seja crente ou não, vão passar por lutas e aflições. O que diferencia é como você encara e entende o sofrimento. Você sabe a origem? Você sabe a saída? Sabe com quem você pode contar? Sim. Um pequeno período da minha vida que eu passei por sofrimentos, tem várias etapas de sofrimentos que eu passei. Quando eu não conhecia Cristo, e eu não sabia que rumo ia tomar minha vida, qual era o sentido da minha existência, eu não entendia porque eu não conhecia meu pai, eu me sentia inferior às outras pessoas, eu me sentia realmente um extraterrestre. Não era desse mundo aqui, estava perdido. Então, quando eu conheci a Cristo, eu passei a compreender o propósito de Deus na minha vida. E a entender as situações e a ter uma direção. Amém, pastor, é isso aí. Eu fiquei pensando também que, assim, a nossa fé, né, as escrituras, elas nos fazem um convite a refletir sobre o porquê sofremos, né? É consequência de alguma escolha, né, que não foi legal, é consequência de um erro, né? A Bíblia faz esse convite, né? Um texto de ceia, né? Paulo fala
avalie o homem a si mesmo, né? Então, assim, isso é muito importante, o entendimento que você foi convidado por uma fé que pensa, né? A refletir sobre a sua vida, a refletir sobre as questões. Por que que eu estou sofrendo? Né? Será que eu tomei a direção que eu não devia? Será que eu tomei uma decisão que eu não devia? Eu não consultei meu Deus, né? Isso é muito importante. Provérbios é um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre os nossos planos e os planos de Deus, né? Se você for avaliar a vida de José do Egito, É ele verdade, não sabia. pastor José. Ele não sabia o que estava acontecendo, não fazia sentido. Apesar que ele teve sonhos, mas não veio o significado dos sonhos. Ele só veio entender isso anos depois. Bem depois, né? E quantas aflições, quantos sofrimentos ele passou. Verdade, pastor. Longe do pai, da sua família, do seu irmão caçula. Foi entregue como uma mercadoria pelos seus próprios irmãos. Foi injustiçado. Ele, além de ser, foi escravo, foi mandado para uma prisão. Após ele ter decifrado os sonhos, que Deus lhe deu a revelação, ele não foi lembrado. Só depois de um tempo que Deus fez aquele copeiro lembrar. E aí que as coisas foram acontecendo. Mas que é isso? Verdade. O tempo de Deus. O que temos que fazer nesse período em que não temos, respostas? A fé, confiança naquele que vos chamou. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Quando me machuco, dói, como doeria em qualquer um. Eu sofro, eu choro, eu sinto dor. Mas como você vai reagir depois disso? Você vai ficar parado, se lamentando, se questionando. Principalmente uma pergunta que muitos fazem. Por que Deus? Então, nós começamos a lamentar. Aí eu lembro de Jeremias. Lamentações de Jeremias. No capítulo 3. Ele já era chamado, né, como profeta chorão. Sim. Sofrência. Isso. Mas ele tinha uma causa, ele tinha uma razão. Ele viu o povo dele sofrer, ele viu o templo ser destruído. Sim. Ele viu várias desolações. E ele tinha que anunciar isso ao povo e saber que o povo não o escutaria. E aí quando ele para, até chegar no capítulo 3, versículo 21, aí ele fala, olha, chega. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele começa a lembrar das misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, grande é a fidelidade de Deus. E aí ele começa. E aí ele fala, olha, de que se queixa o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E aí ele começa, a mudança, a virada. Sim. Nenhum de nós está isento de passar por aflições, sofrimentos, e momentos em que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Só não podemos esquecer quem está conosco. Quem começou a boa obra. Não podemos perder essa referência. Sim. Temos que lembrar como Abacuque, que também estava lá observando ali a decadência ali do povo, situação caótica. Mas ele lembrou ali, o justo vive pela fé. Ele lembrou, ainda que a figueira não floresça. Aí ele começou a descrever no finalzinho ali, um cântico. Então, isso faz a diferença. Não é que o justo não sofra, mas ele reage diferente daquele que não tem a fé em Cristo.
A reação, e essa é a grande referência para o cristão hoje, no século XXI, em plena Sim, pandemia. Não é que ele não se preocupe, não é que ele não sofra, mas é como ele reage à preocupação, como ele sim. reage a, sabe, aos rumores. Deveria o crente ele se achegar mais a Deus. Deveria o crente realmente exercer isso, o que ele professa com seus lábios. Amém. Isso é verdade. O sofrimento pode ser o reflexo de uma fé medíocre, né? Como o sermão do domingo passado, Ezequiel 47, né? A questão da gente ainda estar na margem, né? Da gente ainda estar na superfície, ter uma fé rasa, né? Então, o sofrimento ele vem, né? E aí é a pergunta seguinte, né? O que as escrituras falam para nós sobre sofrimento, pastor? À luz da Bíblia, o que é o sofrimento? Então, eu queria trazer primeiramente uma definição do Aurélio, definição de português Sim, nosso sobre o sofrimento, né? O sofrimento ele é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade em uma pessoa, geralmente associada a coisas negativas, entendeu? Então, geralmente é associada a negativas. Mas só que o sofrimento na vida do crente em Cristo Jesus é o que você pode associar a Romanos 8:28. Quando você tem a fé firmada em Cristo, você sabe, você tem a convicção que os seus sofrimentos não serão em vão. Então, biblicamente, eu anotei aqui uma referência, no Romanos 8:18. Você pode ler para mim isso? Romanos 8:18. Isso. Deixa eu abrir aqui. Vou ler então. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que lindo! Então, Sofrimentos do tempo presente. do tempo presente. Então, o sofrimento para nós não é o que nos define, Sim, mas sim a fé em Cristo, no que Ele promete para nós. Entendeu? Então, os sofrimentos para o crente em Cristo Jesus, de forma consciente da sua definição ou não, é o que ele espera, em quem ele está firmado. Não tenho como eu chegar a uma definição e dizer assim para o sofrimento, nas lutas, nas provações, e seguir a risca essa definição. sim. Uma frase bonita, dizer assim. Não. É o que você aprende caminhando com Cristo. É o que está Sim, inserido em você. sim. E A quando gente as tem o exemplo aflições de Jó, vêm, né? O sim, exemplo de Jó, o próprio Deus testifica da integridade dele, né? Do caráter dele, e ele sofreu muito. eu digo para você, sofrimento eu posso E é bem esse assim, versículo de Romanos, né? A vida de Jó, né? O sofrimento que ele passou não se compara àquilo que foi revelado a ele, né? E ele sim, disse, né? Antes eu conhecia Cristo de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos. exato. E se eu posso resumir uma frase de sofrimento, é a faculdade de Deus para o crente. Olha só, é isso aí. É a A pastora faculdade. Simone, pastora Simone, uma vez ela falou assim, eu guardei isso pro resto da vida, que a Bíblia diz que o sofrimento é um valor. Bem-aventurados os que sofrem. Exato.
sofrimento é marca da graça de Deus na vida do homem. Tá? É sinal de que Deus está concedendo ao seu filho ao privilégio de experimentar o que seu filho passou. Amém. Entendeu? Privilégio, exatamente. É isso. É o versículo que a gente colocou, né, no convite, que é Filipenses 1:29, né? Foi-lhe dado o privilégio não só de crer, mas de sofrer por Cristo. É incrível também. E isso, se não pela mente de Cristo, é loucura. Porque no mundo, a visão, o entendimento de sofrimento é só negativo. Tirando das formas deturpadas de sofrer como autoflagelo, ou de você se excluir da sociedade, com o fim de você, tipo, não ter contato com alguns prazeres do mundo. Isso aí é totalmente... Não tem nada a ver com a Bíblia. Sim, entendeu? Verdade. Mas em meio ao mundo, as aflições, as angústias, as tentações, o crente em Cristo Jesus, ele se mantém íntegro. Porque ele vive por fé e não por vista. Amém. O Márcio, ele é meu amigo de leitura aí do Instagram, ele escreveu assim: é o caminho para a maturidade cristã. É isso aí. É isso aí. É sofrimento. Ser experimentado, né? Ser experimentado. É verdade. Todos os homens de Deus, eles foram experimentados nos desertos e nos vales. Obra do sofrimento. Sim. Da sua mão. Quanta gente sofreu aqui, os autores bíblicos, para a gente ter isso em mãos. Isso é obra do sofrimento. Aí, ó. Isso aí é uma bolsa de sangue. Isso aí é uma bolsa de sangue. Isso aí coleta sangue de muitos. Nossa, fiquei emocionada. É isso aí, pastor, isso aí. Mas só que hoje em dia tem uma grande... O crente ele tem que lutar contra uma grande mentira. De que o que é que o mundo fala sobre sofrimento? O mundo diz, olha, até para a igreja. Ah, não, crente não pode sofrer. Não, crente tem que ter de tudo. O crente não pode passar por aflição. Imune, né? O crente é imune ao sofrimento, pastor? De maneira alguma. Nem ao sofrimento, nem ao Covid. Todos nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos. A questão é como você reage a isso. Isso não é questão de que eu seja melhor ou você seja melhor. É o que você tem aprendido de Cristo. A glória é dele. Nenhum momento é minha. Eu não peço para sofrer. Não é que eu quero, ó Deus, me dá sofrimento. Mas exatamente. Se eu peço sofrimento, se eu peço alguma coisa a Deus, eu peço, Senhor, que os sofrimentos venham produzir minha vida, que eu me aproxime dele. Sim. Que eu experimente dele. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu acho que eu já deixei ele até aqui separado. Já, né? Ótimo. A partir do versículo 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesses com essa grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para mim esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém. E isso, nós não queremos ser fracos. Nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas só que, quando você pensa que o sofrimento, eu não preciso pedir, eu vou passar. Estando nesse mundo aqui é sofrimento. Sim. O que um crente em Cristo Jesus, que é apaixonado por Cristo, ele quer? Estar com Cristo. É que ele volte logo. Então, já é um sofrimento estar nesse mundo. E ele não adianta ele querer se matar, porque aí é suicídio, aí é pecado. E ele tem que caminhar nesse mundo. Né? A gente já nasce chorando. Então, a gente já tem que peregrinar por aqui. É como Paulo lá no Filipenses capítulo 1, que ele vai discorrendo ali sobre a luta dele, que ele deseja de estar com Cristo, mas sabe que a igreja precisa dele. Ele disse ali, ao viver é Cristo, morrer é lucro. E ele chega à conclusão de que é melhor de estar com a igreja. Verdade. E aí passa por esse período. Você acha que não é um sofrimento isso? Totalmente. A vida toda de Paulo, depois do encontro dele com Cristo, foi marcada pelo sofrimento, mas o sofrimento que produziu o Novo Testamento, né? A teologia da igreja. Assim, o sofrimento na vida do crente produz frutos. Amém. Produz fruto e produz frutos. Fruto do Espírito e frutos de que impactam vidas, transformam vidas, resgatam vidas. Sim, sim. Pastor, eu separei um versículo, né? Na verdade, o Antigo Testamento também. A gente citou José aqui, falou de Jó, mas assim, Davi, né? Quando escreveu os Salmos, ele tinha um entendimento do que o sofrimento produzia na vida dele, né? Do que as provas e os desafios que Deus permitia. Ele escreveu no Salmo 119 assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Aleluias. Você vê, você tem que estar atrelado em Deus. Tem que escrever a palavra dele, esconder no seu coração. Você não sabe qual é o momento, um minuto que você vai ser surpreendido por uma luta, por uma aflição. E você não tem como recorrer a isso quando você já está na aflição. Você tem que já ter isso guardado no seu coração. Sim. Eu não posso esperar uma pandemia, uma circunstância para eu ir buscar Deus e aí ter fé em Deus. Pode acontecer com alguns que estão de fora. Mas só que é melhor você que já é crente, já ter isso guardado no seu coração. Amém. É isso aí. Eu anotei aqui também, né, como Deus transforma. Aí a pergunta: como Deus transforma o sofrimento em algo bom? Aí eu separei 3 versículos aqui. Coloquei: produz amadurecimento, né? A gente viu o relato de Davi aqui em Salmo, mas Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações ou sofrimentos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha aí, o efeito do sofrimento na vida do crente que busca a Deus, né? Aí tem o produz conhecimento de Deus. O sofrimento produz conhecimento de Deus. Isso. Foi-me bom ter sido afligido. Davi, hein? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, né? E produz conhecimento e obediência e submissão. Foi o versículo que a Dani levou pra gente ontem na célula, né? Hebreus 5:8. Embora sendo filho, tá falando de Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu.
É O exatamente. pai não poupou o filho. Não, irmãos, não tem como você ter experiências com Deus e tirar o sofrimento. O que mais me Sim, aproxima de Deus verdade, e pastor. da sua obra é da continuidade das suas aflições. Eu sou corpo de Cristo, somos corpo de Cristo. Nós damos continuidade às aflições dele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Continuamos aqui nesse mundo de aflições. Sim, verdade. Se eu evitar o sofrimento que vem, assim, a história do evitar o sofrimento, é claro, a Bíblia te ensina a ter sabedoria para tomar decisões e evitar o sofrimento. Mas se o sofrimento vem, às vezes o sofrimento vem e a gente não tem nem respostas, né? No caso de José, por exemplo, de Jó, por exemplo. Mas eu não posso evitar o sofrimento. Imaginando que eu tô imune a isso, né? Eu tenho que aceitar que as provas vêm, os desafios vêm, e isso vai produzir perseverança, crescimento, evolução, como o irmão Sim, escreveu aí. mas só que tem esferas do sofrimento, né? Tem sofrimento por consequência do pecado. Sim, O exatamente. salário do pecado é a morte, entendeu? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sofrimento, você comete um delito, você vai sofrer as consequências, Sim. entende? Não, claro, pode acontecer o arrependimento, pode a redenção, a regeneração. Entender que as aflições nos levam para próximo de Cristo. Eu falo por experiência, tanto nessa quarentena, como também de etapas que eu já passei na minha vida. Esse texto que lemos agora em 2 Coríntios 12, eu lembro quando, há mais de 10 anos, quando eu perdi minha família, assassinada, minha avó, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, foram mortas. Eu passei por um período dos mais difíceis da minha vida. Era sofrimento em todas as áreas, físico, mental e a minha luta espiritual. A carne queria vingança, tinha ódio, tinha raiva da pessoa que fez o mal. E por outro lado, Deus estava lhe falando, filho, é esse que você deve perdoar. E aí? Eu acatei pela voz de Deus. Porque ele falou, filho, se eu te perdoei, quem é você para não perdoar? Verdade, pastor. Relutei. Não foi fácil. Mas Deus me deu a vitória. E então, quando eu perdoei, Deus. Ali foi uma libertação. A vitória é o Certo. fim da dor, né? De carregar aquele peso. Sim. É parar de querer beber o veneno e querer que o outro morra. Porque quem estava morrendo era eu. Então eu tive que aprender a perdoar e a voltar para a briga. Voltar a caminhar com Cristo e cumprir o propósito dele na minha vida. O sofrimento me fortaleceu, endureceu o couro, ganhei mais uma camada Pois é. para suportar. Então, eu saí fortalecido nele, sabe? E me aproximei mais dele. A diferença é de quando você passa pela aflição, o que isso produz na sua vida. Vida ou morte. Entendeu? Verdade. Porque Tem os que produzir sofrimentos que eu vida. passei, os crentes em Cristo Jesus estão passando pelo mundo. Quantos estão sendo martirizados, decapitados, queimados, Exatamente. estuprados, passando por várias situações. Quando eu lembro de Estevão,
que passou por aquele martírio ali, ó. Mas antes disso ele ainda intercedeu. Isso é atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus e vazia de si mesmo. Sim. Pastor, você sabe que agora que o pastor falou sobre isso, a questão do sofrer por amor a Cristo, o que é isso? O que é sofrer por amor a Cristo? Eu separei uns versículos aqui, né? A gente vê Pedro e João lá em Atos 5, né? Logo depois, né, de a igreja ter recebido o Espírito Santo, logo depois do Pentecoste, eles são presos, né? E depois que eles são libertos, eles dizem, né, que é o privilégio sofrer por amor a Cristo, por essa causa, né? Eu acho que é o mesmo texto. A gente vê nas epístolas de Pedro também cartas, né, pedindo para que os crentes eles suportem, né, a perseguição. O que é sofrer por amor a Cristo? Então, Explica isso, pastor. vamos abrir esse texto lá em Atos capítulo 5, porque, gente, é maravilhoso. Esse texto aí é É formidável. incrível. Atos capítulo 5, deixa eu ver aqui, do versículo 40 ao 42. Sim. Quer que eu leia, pastor? Por Aqui, ó. favor, por favor. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Nova criatura. Isso não é só ser crente. Não é só você ir à igreja. É você ser cheio. Não, nem só você ter pensamento positivo ou frases formadas. Isso é ser cheio do Espírito. É ser cheio de Cristo. Quanto mais você é cheio de Deus, suas pretensões, seus planos, seus projetos não fazem mais parte. Cristo está em primeiro lugar. Aí você fala, eu perdi minha vida. Gente, olha, eu vou te dizer para você. Quando você está cheio de Deus, a única coisa que vem e que fica é o que eu posso fazer para a glória dele. Amém. E eu acho que esse é o maior medo de muitos. Perder sua identidade. E Cristo ser a única identidade. Quer sair de zona de conforto. Você está. É exposição. É não ter controle. E nesse mundo, até o que é colocado para a igreja, é conforto. É ausência de sofrimento. Exatamente. Sabe? É viver uma vida próspera. Eu não posso passar. Eu tenho que ter tudo. Não é o ser, é o ter. É superficialidade. Sim. É Entende? muito triste, pastor, isso. É muita ilusão, na verdade, né? Mas temos que combater isso em nós mesmos. O que é mais importante para mim? Porque a partir do momento que outra coisa, ou pessoa, ou objetos, eu tenho um apreço maior do que Cristo, aquilo é meu ídolo. Quanta gente morre por ideais, por partidos políticos, por ídolos, pessoas que elas admiram, idolatram.
Sim. Mas quando se Pastor, fala Cristo, muitos não consideram como valer a pena. sim, isso me fez lembrar, né? Na verdade, eu acho que eu li isso em algum lugar, mas a ideia de que a gente inventa Deus, né? A gente inventa um Deus que a gente quer seguir, né? Então, assim, não é o Cristo das Escrituras, é o Cristo que a gente criou na nossa mente, é a religiosidade, né? Então, esse Cristo, ele tem que se acomodar a todas as minhas necessidades. Eu não vou lá e pego a cruz, na verdade, ele pega a minha, né? É aquela história da cruz, né? Você confecciona a cruz que você deseja. Hoje temos as máscaras. Tem máscaras confeccionadas para combinar com a sua roupa. Máscara com desenhos. Assim a Exatamente, cruz. pastor. Você cria a cruz que você quer. Você cria o Deus segundo o que você acha. Um Deus cúmplice dos seus pecados, das suas vontades. Então você diz assim, ó Deus, você entende, né? Então aí você faz aquilo e você ignora o que ele diz, mas o que você acha que ele diz. Então, você é um Deus de conveniência. É uma cruz barata, uma graça barata. Então, Verdade, pastor. é o cristianismo de conveniência. Mas o Isso não é cristianismo cristianismo. mesmo, cristianismo raiz, não é o que eu acho. É o que diz a Bíblia, é o que mostra aqui, desde os profetas, o sofrimento fez parte da vida deles. E a Bíblia mostra como eles reagiram. Você vê Elias. Elias passou por um período difícil. Ele foi intimidado por Jezabel. Ele fugiu. O Senhor foi até ele, encorajou, até que ele voltou e cumpriu o propósito de Deus. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas temos um Deus que não desiste de nós. E ele sabe o que é sofrer. Carta aos Hebreus menciona lá o sacerdote, Cristo. Ele sofreu. E ele sabe o que é sofrimento. Exatamente. Exatamente. Ele é o melhor companheiro da dor e do sofrimento. Ele é conhecido. O pastor disse sobre Isaías 53, homem de dores, né? Esse é o Cristo que nós temos que conhecer, né? Glorioso Deus, né? Mas ele se revelou a nós como um homem de dores, né? Para nos amar e nos salvar. Isso é incrível. Sim. Pastor, deixa eu te falar que a gente tem pouco tempo e eu tenho uma pergunta aqui que é muito importante, né? Como a Bíblia, ela nos ajuda a lidar com o sofrimento. E aí eu coloquei aqui a questão da comunhão e da unidade, o papel da igreja, né? Assim, as escrituras e a igreja. Como a gente pode aprender com a fé a evitar o sofrimento ou a lidar com o sofrimento? Eu acho melhor isso, lidar com o sofrimento. Isso. Porque o sofrimento faz parte. A questão, eu falo como pastor... Tá no pacote. Tá no pacote. Tem que entender isso. Agora tem que discernir também. E rejeita, né? E rejeita se chegar o pacote sem sofrimento. E tem que discernir também. O que está me causando sofrimento? Porque às vezes a desobediência, e às vezes as pessoas não sabem discernir isso. Tem pessoas que continuam insistindo em fazer as coisas erradas, e aí atribuem que estão sendo perseguidas, estão sofrendo. Mas às vezes o sofrimento não é aquele que leva a Cristo. É por consequência de estar longe dele. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Primeiramente, nós como crentes em Cristo Jesus, temos que conduzir a pessoa àquele que a convida. Cristo falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ali ele vai trocar o fardo.
vai trocar o jugo. Então, é uma troca. Você tem que levar ele àquele que vai trocar. Ele vai te dar um jugo que é suave, um fardo que é leve. Entende? Ele não vai tirar, não vai deixar você sem nada. Ele vai te dar um que você possa suportar. Amém. O sofrimento, Verdade, o sofrimento que vem sobre o crente não é além do que ele possa suportar. Ele dá a cada um, segundo o que cada um pode suportar. E quando está difícil para uns, como crentes em Cristo Jesus, temos que carregar o fardo com eles, suportar uns aos outros em amor. Temos que ajudá-lo. Verdade. E aí a gente vai lá em Romanos, não no versículo 18 que a gente leu, mas no 28, que tem essa questão do fardo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, ele não vai sobrevir sobre sua vida sofrimento que você não vai conseguir, né, suportar. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Por isso que a gente tem que entender bem claro esse 8:28, porque tem coisas que não cooperam para o bem. Tem coisas que são consequências do pecado. Sim, e que a pessoa tem que sair dessa situação. Eu tô sofrendo porque eu fiz por isso, né? Uhum. Sim. Eu falo porque eu passei por situações de perda. Eu achei, o que eu posso tirar de bom nisso? O que eu posso... Meu Deus, não faz sentido. O que eu vou tirar bom nessa situação de uma tragédia? Deus fez gerar frutos em cima disso. Não que não me fizesse sofrer, ou que eu não sinta falta, não é isso. É que eu posso encorajar. O cristão, ele procura meios da experiência dele com Deus, encorajar a outros que estão passando por situações, circunstâncias semelhantes, a acharem a saída. Entendeu? E a saída é Cristo. A gente aponta para aquele que é a porta, que é o caminho. Entende? A gente aponta para aquele que é o psicólogo dos psicólogos. Entendeu? Então a gente procura encaminhar as pessoas. A nossa experiência, quando ela é bem sucedida, de aprovação diante de Deus, de crescimento, de amadurecimento, porque tem muitos que passam pela luta, passam pela aflição e fica amargura, lamento, queixa, e ela não aprendeu nada. Verdade. E tem pessoas que passam e saem edificadas, fortalecidas, e quem olha para elas não julga que elas tenham passado por aquilo. Exatamente. Às vezes, se não fosse aquela dor, ou então atribuem a ela como se ela fosse uma pessoa sobrenatural, boa, e não é. Isso é questão de Deus, é Deus em nossa vida. Uhum. É Deus que opera isso. Tanto querer como realizar segundo a sua vontade. É Ele. Porque a glória é dele. Toda luta, amém, toda aflição tem que culminar isso. Que o nome dele seja glorificado. Pastor, eu quero orar antes da gente acabar, mas tem uma última pergunta. Como a igreja pode nos ajudar a lidar com o sofrimento, a comunhão com o corpo? Compartilhando, né? Viver em comunidade. Todos sofremos. É exatamente isso. Se eu sofro, eu passei por uma experiência na minha vida, eu tenho algo que eu aprendi, eu posso compartilhar com aqueles que estão passando pela mesma situação, eu posso escutar aquele que está passando pela aflição, eu posso orar por aquele que está passando pela aflição, eu posso chorar com os que choram. Então, a minha função não é sempre falar, mas às vezes é escutar, um abraço, estar junto. É uma série de fatores. Né? Exato. Não é só uma função que eu estou ali, vem cá, espera aí que eu vou dar uma palestra. Não é isso.
é ação, ou de escutar, ou estar junto, sabe? É companhia. Igreja é acolher aqueles que querem ser tratados. Mas principalmente isso. A pessoa tem que querer, tem que pedir ajuda. Porque nesses momentos, se não houver abertura, fica impraticável. Ok? Então é preciso que a pessoa que vai até o outro, né, e pede ajuda, o primeiro principal fator é você escutar e orar para que o Pai nos dê uma orientação. Porque não tem fórmulas, para cada indivíduo tem uma história, mas tem um só Senhor que pode nos ajudar. Aleluias. Amém. Pastor, ora para nós aí, porque a gente vai acabar a live. Amém. Obrigada. Queridos, só para encerrar, olha, saiba que você pode contar com Cristo Jesus. Ele está junto, está sempre perto. Quer você seja crente em Cristo ou não, Ele está próximo. Clama por Ele. Pastor, não vai dar tempo de oração. Dá tchau, então. Não, aqui ainda não apareceu o cronômetro não, ainda tem 1 minuto. 12 segundos. Pai, abençoa teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja com cada um nas suas lutas e aflições, em nome do Senhor Jesus.